Mas como é que foi esse encontro com Deus que te marcou a tal ponto de o senhor tomar essa decisão radical de querer viver para Deus e para o Evangelho? Ó, no dia que o Espírito Santo me tocou profundamente, eu até contei ontem para um irmão que eu tinha sofrido uma tentativa de homicídio. Uma pessoa havia tentado me esfaquear e eu já estava com medo de morrer, eu estava com uma sensação muito ruim. E eu sempre tive a convicção de que um dia eu serviria a Deus. Quando uma moça queria namorar comigo, eu dizia, eu não posso, eu vou casar com uma moça crente, porque um dia eu vou ser pastor. Eu tinha certeza disso, sem saber como isso um dia ia acontecer. Então, quando eu me decidi por Cristo, que eu senti a libertação, a força, eu passei 10 anos da minha vida como um crente extremamente radical. Eu até acredito, pastor Fábio, que durante um período da vida, todo crente deveria ser radical por um tempo, pelo menos por um tempo. Sim. Se abster de tudo. Eu passei 10 anos da minha vida, eu me abstive de tudo, de tudo, de tudo. Eu passei 10 anos da minha vida sem ligar a televisão. O meu contato era só com a Bíblia e com a oração. Só com a Bíblia, oração e igreja. Eu passei um bom tempo da minha vida assim. Foi o tempo da minha vida, da minha ascendência espiritual. Foi o tempo da minha vida que eu cresci espiritualmente. Porque eu tinha um contato diário muito, muito forte com a Bíblia, com a oração, com o jejum. E eu passei os primeiros anos da minha fé um crente um pouco mais radical. Muita coisa a gente amadurece, entende. Eu nunca fui aquela pessoa de condenar muito, de julgar. Mas eu assumi esse estilo de vida por um tempo. Talvez seja por causa do estilo de vida que eu levava. Para quem levava um estilo de vida conforme o senhor falou, começando na adolescência, só vivendo para Deus de forma radical que consegue vencer. Isso, para mim foi um caminho. Por isso talvez que a gente encontre dificuldade hoje em algumas pessoas que elas vêm para Cristo e elas não são radicais contra o pecado e elas acabam sendo instável. Ora está com Deus, ora está distante de Deus. Eu tenho até dificuldade em acreditar nessas conversões, para te falar a verdade. Porque a conversão é uma mudança radical. Radical. Eu penso também. Eu lembro de uma época que, hoje, é claro, a gente vai alcançando a maturidade e a gente entende que nem tudo é o diabo. Mas, em alguns momentos, eu já pensei, na época que eu atribuía tudo ao diabo, parece que eu era mais crente. Sim, lembra dessa época? Sim, porque como você está mais espiritual, a tendência também é espiritualizar. É espiritualizar. Então tudo você repreendia, evitava de fazer, porque você achava que estava dando lugar ao diabo. Aquele medo de errar, aquele medo de pecar, aquele medo de falhar contra Deus. E eu acho que se você for mentoreado e tiver uma consciência cristã sadia, eu prefiro um crente radical do que um liberal. Concordo com o senhor. Sou mais a favor de um crente Quem radical. Viveu a loucura do mundo, só a loucura do evangelho de forma radical que leva ele a uma transformação. Isso aí, concordo. Percebo. Essa questão mesmo de pessoas do mundo secular vir para a igreja e não apresentar uma mudança radical é um sinal de que ele não é convertido. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu estava na semana retrasada com o pastor Gilvan Rodrigues. Sim. O pastor Gilvan Rodrigues tem 55 anos de ministério na pregação. Ele pregava numa época que só existia ônibus ruins, não existia internet, não existia celular, não existia telefone. E ele pregou o mundo. O pastor Gilvan Rodrigues viajou o mundo pregando o evangelho. E o pastor Gilvan Rodrigues era titular de um time no Brasil. Ele era jogador profissional. Sim. Na época dele, hoje não, porque isso é normal, mas na época dele, um jogador não tinha jogadores da igreja. Hoje até eu entendo que é tranquilo. Ser atleta era pecado na época, né? É como se isso. Como na época ele foi para a igreja e acreditou nessa questão de que não tinha, ele absteve de ser jogador para se transformar num pregador. Isso porque era uma coisa que não é pecado ser um jogador. Você imagina, ele absteve de uma coisa que não o condenaria se ele continuasse sendo. Agora, como que uma pessoa do secular, vem para o evangelho e continua praticando as mesmas coisas, exercendo a mesma profissão, frequentando os mesmos lugares, andando com as mesmas pessoas, pisando nos mesmos ambientes? Não, então não é evangelho. Cantando as mesmas músicas. Impossível. E hoje a gente vive essa banalidade, porque aqueles que estão
cantando as músicas seculares e estão na fama. O que eu posso acreditar é que a pessoa seja um simpatizante, pastor. Sim. A pessoa gosta da igreja, a pessoa admira o evangelho de Cristo, ele acredita que Cristo é o Salvador, mas ele ainda não tomou a decisão de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mas alguns dizem que estão em um processo de transformação. Seria também esse processo de transformação? De mudança? Porque, assim, é claro, o pastor Gilvan Rodrigues, no caso, ele conta que ele era jogador de futebol profissional e aí, quando ele conheceu Jesus, ele largou tudo. Já outras pessoas estão no auge da fama. Vou dar um exemplo aqui, porque é público, não é nada polêmico. A Cláudia Leite, Sim, no até vi Faustão, alguma coisa. ela disse esses dias que ela era crente evangélica e que estava em um processo de transformação, em um processo de mudança para ser, de fato, totalmente de Cristo. Cláudia Leite, o que ela alcançou e o que ela representa hoje para o mundo secular, na questão da música artística, ela largar isso aí seria um impacto. É claro, seria um impacto mostrando o poder transformador de Jesus para nós cristãos, mas ao mesmo tempo também seria um impacto para o mundo que não entende essa loucura do evangelho. Sim. Diferente do Léo Stronda. O Léo Stronda, agora mesmo, ele disse que não cantaria mais, estava abandonando a banda de música secular, porque ele tinha tido um verdadeiro... Aquele rapazinho japonesinho lá. O Yuji Tamashiro. O Léo Stronda, agora mesmo, ele estava confessando Cristo de uma forma tão gratificante, tão satisfatória, que dá para ver realmente uma obra de transformação que Deus está fazendo na vida do rapaz. Se o que a pessoa faz não é condenável, não é mundano, não é profano, não é pecaminoso, tudo bem. Agora, uma vez que o que a pessoa faz é atribuído ao mundanismo, ao pecado, não edifica, não é nada que, não é nenhum tipo de serviço prestado a Deus e não é nada que seja espiritual, aí é complicado. É difícil, né? E eu tenho dificuldade, é o seguinte, o que eu acredito no caso dessa pessoa que o senhor falou é o seguinte, eu acredito que o primeiro, ela creu, eu acredito que ela creia, que ela acredita, que ela tenha plena consciência do que é o evangelho, do que é Cristo, alguém deve ter ensinado isso para ela, os olhos dela se abriram. Eu acho que o que pesa mais aí agora, no caso dela, é a coragem de abrir mão. Da questão financeira, do conforto, da fama. Então, de repente, ela está tendo essa dificuldade. Mas o evangelho é isso, o evangelho é renúncia. O evangelho esmaga o nosso eu, né? As nossas vontades, os nossos desejos. E, de fato, se não houver uma renúncia... O nosso desejo, o meu desejo mesmo, é que se concretize isso, né? Sim. Eu acho lindo a ideia do evangelho, não é quando os nossos deixam o rebanho para ir arriscar no mundo, igual tem acontecido em nosso contexto. Muitos que são de Cristo, foram de Cristo, falaram de Cristo, revelaram o amor de Cristo para muitas pessoas, agora decidiram cantar no mundo. Eu particularmente, sinto uma tristeza muito grande. Agora, quando alguém está lá no mundo, alcançou o auge e fala, olha, eu tive um encontro com Jesus, eu me alegro. No caso da Cláudia Leite, ainda que ela falou que está em um processo, eu me alegro porque eu vejo aí uma obra de Deus entrando em ação. O primeiro passo, com certeza, já foi dado. Que ela disse estar participando... Para quem não acreditava, para quem não tinha fé, provavelmente, eu acredito que ela esteja no processo. Sim. Agora, para esse processo se concretizar, ela vai ter que, em algum momento, abrir mão. Negar a si mesmo. Aí eu acredito. Vai chegar num momento que ela vai dizer, até aqui deu para vir, eu estou estreitando a minha comunhão com Cristo, com o Evangelho, e a partir de hoje eu não vou mais seguir esse caminho. Eu vou abrir mão de tudo. E não tem como seguir a Cristo sem negar alguma coisa, né, pastor? Impossível. É impossível.